Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente está aqui na loja Kamikado fazendo essa live para o Balneário Saboroso. Eu me chamo Catarina Rizzi Rosar, sou chefe de cozinha e nutricionista. Já tive experiências fora do Brasil, como em restaurantes de estrela Michelin, lá na França, restaurante do Clos Dragot, no Rio de Janeiro. Fiz minhas especializações também na França. Hoje dou aula. Ganhei também recentemente o programa Que Seja Doce. E hoje a gente vai estar finalizando as nossas semanas de live aqui do Balneário Saboroso com a nossa sobremesa Pavlova. Semana passada vocês tiveram com o chefe a entrada e o prato principal. E hoje a gente vai estar fazendo aqui uma pavlova natalina no formato de uma guirlanda, super fácil, vocês vão ver, para a gente estar servindo na nossa noite de Natal. Então vamos lá? Então a gente vai começar fazendo o nosso merengue. Então o merengue ele é bem simples. A gente vai fazer um merengue francês, aquele tradicional que a gente faz em casa. Então a gente vai começar batendo as claras, depois vamos acrescentar o açúcar, o amido e o limão. Aqui a proporção que eu estou utilizando é 100 gramas de clara para 200 gramas de açúcar, 15 gramas de amido e meio limão. Caso vocês ficam com alguma dúvida durante a live, vocês podem estar encaminhando as perguntas, que eles vão me passando aqui e eu vou respondendo para vocês. Então vamos começar. Depois do nosso merengue e da nossa base, que é a nossa pavlova, a gente vai fazer então um coelho de frutas vermelhas. E depois a gente vai estar fazendo um chantilly, que é um creme de leite batido com açúcar. E vamos finalizar com as frutas frescas para decorar. Então, a pavlova ela é um doce super leve. Ela tem uma história, como qualquer doce da gastronomia, que é contraditória, sua origem. Então, ela é meio disputada entre a Austrália e Nova Zelândia. E ela foi criada como homenagem a uma bailarina, Ana Pavlova. Então, o formato dela é em formato como se fosse de uma saia de bailarina. Só que hoje eu vou trazer ele num formato de guirlanda para a gente aproveitar o clima natalino. Então, vamos lá. Começar batendo as claras. Então, lembrando, são 100 gramas de clara. A gente vai começar batendo até espumar. Então, dá aquela espuma branca tradicional de clara em neve. Enquanto estiver batendo, eu vou ficar um pouquinho em silêncio para não ficar muito barulho ao mesmo tempo. Então, olha só, pessoal, começou a espumar. Vocês estão utilizando essa batedeira tradicional ou a planetária em casa. O importante é que seja com o globo. A gente, então, vai começar a introduzir o açúcar. E a gente já pode misturar o amido aqui junto. Então, dá uma misturadinha nos dois. Vamos trazer o limão aqui também. Então, a gente acrescenta um pouquinho do limão. O limão ele ajuda a dar estabilidade e ele é bem característico da pavlova. Como é um doce que é bem doce, né, pela quantidade de açúcar, a gente coloca então esse elemento ácido e o nosso amido ele vai estar auxiliando a secar o nosso merengue, o nosso suspiro por fora e deixar macio por dentro. Então, não sei se vocês estão me ouvindo, mas a gente vai acrescentando aos poucos e vai deixando bater.
Então, essa parte ela é um pouquinho demorada mesmo, até a gente dar o ponto. Então, olha só, o nosso ponto ele ainda está mole. Como é que ele precisa sair? A gente precisa levantar e ficar firmezinho. Então, a gente vai bater mais um pouco. Vou mostrar para vocês, já ficou bem esbranquiçado. Só tem que bater mais um pouquinho. Então, ó, tá um pouco mais firme, mas ainda dá para bater mais um pouquinho. Essa é a parte que a gente vai mais demorar, mas daqui a pouco já vai terminar, pessoal. Então, ó, agora a gente já está com um pouco mais firme. Dá para bater mais um pouquinho, mas ele já está numa textura bem boa. Então, agora deu, ó, fechou. A gente sobe o biquinho e ele fica firme para cima. Esse é o nosso ponto do nosso merengue francês. Então, vocês viram que é só realmente misturar a parte das claras com açúcar aos poucos até a gente atingir o ponto. Não sei como é que... Ah, tá. Deixa eu só organizar aqui a bancada.
Esse não. Esse aqui. Então, agora é a nossa hora onde a gente vai dar o formato para a nossa sobremesa. Como eu falei para vocês, tradicionalmente, a nossa pavlova, ela tem esse formato aqui, que é como se fosse uma saia de bailarina. Então, ela é mais alta ao redor e dentro a gente tem que deixar um espaço para caber o recheio, né, que é o nosso chantilly. Só que hoje a gente vai fazer ela um pouquinho diferente. A gente vai fazer ela no formato de uma guirlanda. Caso você ache que seja muito difícil fazer esse formato, eu vou mostrar para vocês que dá para fazer o outro e o sabor vai ficar igual, vai ficar bom igual. Então, fica a critério de vocês querer escolher o formato. Também dá para fazer ele individual, então fazer uma pavlova pequenininha. O que que isso muda? Muda principalmente o tempo de forno, porque a pavlova, o mais demorado dela é essa parte que a gente está fazendo. Por isso que eu trouxe aqui para vocês a nossa base já pronta assada. Esse tamanho que eu mostrei para vocês, ele ficou assando mais ou menos 2 horas no forno, a 100 graus. E depois a gente deixou o forno desligado, secando mais um pouquinho. Então, quanto menor for a nossa pavlova, mais rápido vai ser o nosso processo de assar. E quanto maior for, mais tempo. Tem pavlovas que vão chegar a ficar no forno até 6 horas, dependendo do tamanho. O que é importante a gente ver na textura? Que cria uma camada crocante por fora, mas que dentro fique fofinho. Então, aqui eu coloquei dentro de um saco de confeitar com um bico liso, mas vocês podem estar utilizando uma colher e fazendo a base de vocês, não tem problema nenhum, também dá. E aqui eu costumo colocar o saco de confeitar, então eu já corto o saco, encaixo o bico, travo aqui para a gente não perder o que a gente quer colocar e coloco dentro de um copo que facilita. Então, se vocês quiserem fazer dessa forma em casa, fica uma dica. Então, aqui eu vou colocar a outra parte em 2 sacos diferentes, porque eu quero dar formatos diferentes para eles. Poderia estar utilizando o adaptador do bico, mas eu vou estar utilizando 2 sacos para facilitar aqui, para não dar muita sujeira. Então, coloquei aqui nosso merengue. Então, a gente tem um bico liso e um outro bico formato mais fechadinho e menor, para a gente dar um desenho para a nossa pavlova. Então, qual que é o segredo para a gente fazer a nossa guirlanda? A gente tem que começar fazendo um círculo e depois abrir esse círculo. Aí a gente vai abrindo até o tamanho que a gente desejar. Notem que eu não estou colocando muito merengue na nossa base, porque se eu colocar demais, eu não vou conseguir subir a ponto de rechear ele. Então, é uma camada mais fina mesmo. Vou fazer um maior aqui para vocês verem. Então, a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser, como eu mostrei ali para vocês. Então, esse prato, né, a pavlova, foi o meu cartão doce de entrada do Que Seja Doce. E lá eu trouxe ele com frutas diferentes, trouxe ele com manga e coco. Então, em casa, você também pode estar variando, não só utilizando frutas vermelhas, mas utilizando frutas amarelas, como o maracujá, a manga, pêssego. Então, aqui, como eu falei, eu trouxe um bico diferente para a gente fazer um desenho diferente. Mas, caso você não tenha, você pode estar utilizando a colher. Então, você vai fazer essa base. E depois, com a colher, você vai colocando mais quantidades na borda para a gente dar essa elevação. E aqui no centro também a gente vai fazer esse detalhezinho para formar como se fosse uma piscininha para o nosso recheio. Então, eu posso aumentar essa altura. Só lembrando que quanto mais merengue eu utilizar, maior for, mais tempo de forno. Então, vocês não vão precisar deixar ele assando até ficar um suspiro, porque ele não fica, a pavlova não fica 100% seca dentro, ela tem que ficar úmida. Mas ela seca lentamente a 100 graus.
Então, a gente tem que colocar em forno pré-aquecido. Caso você não tenha essa temperatura no forno da sua casa, que se ele for convencional e começar a partir de 160, 180, você pode colocar uma colher na porta do forno e deixar entreaberta para sair um pouco do calor. Então, aqui a gente está a 100 graus, eu vou colocar aqui. E esse vai ficar mais ou menos em torno de 2 horas e depois mais 1 hora para secar, como eu já havia dito. Então, agora, para dar sequência, a gente vai fazer o nosso coulis. Então, o coulis eu separei aqui para vocês um pouco de frutas vermelhas. Então, eu peguei amora, framboesa, morango e mirtilo. Em torno de 1 colher de sopa de açúcar, só para dar um docezinho no nosso coulis. E o limão para trazer a acidez. É importante o limão trazer acidez para dar a textura. Então, qual que é a característica de um coulis? O coulis ele tem que ser sempre obrigatoriamente peneirado. Então, a gente pode colocar as frutas inteiras mesmo, não tem problema. Porque depois a gente vai bater essa nossa mistura no liquidificador. E vai... Aqui. E daí vamos passar pela peneira. Então, não tem problema, não precisa perder tempo picando fruta. O limão eu vou acrescentar no final, que fica melhor. Então, aqui a gente vai deixar reduzir um pouquinho. Colocar um pouquinho de água para ajudar também. Também em torno de 1, 2 colheres. E agora é só esperar as frutas amolecerem. Elas amolecendo, a gente já pode tirar. O coulis ele tem uma característica que ele também pode ser feito cru. Então, se você quiser facilitar o processo, fazer um processo mais rápido, você pode fazer ele cru, só a cor não vai ficar tão bonita, porque com o calor as frutas vermelhas elas vão soltando mais a cor da casca. Então, vai ficar mais bonito, tá? Então, agora, enquanto o nosso coulis ele esquenta, eu vou bater o chantilly para mostrar para vocês. Então, para o chantilly, é importante que a gente tenha creme de leite fresco. Então, não adianta a gente utilizar creme de leite de caixinha, de latinha, que ele não vai dar ponto de chantilly. E é melhor que seja de origem animal, porque o de vegetal ele tem um pouco mais de gosto residual. Então, aqui eu trouxe o creme de leite fresco mesmo, mas a gente pode estar utilizando a nata também. Qual que é a diferença dos dois? É que o creme de leite fresco tem mais ou menos 35% de gordura, e a nata é 45%. Se você for utilizar a nata, ela é mais em conta, é melhor de achar, mais fácil. E você pode estar colocando um pouquinho de leite dentro dela para dar uma textura melhor e uma cor melhor, mais semelhante ao creme de leite. Então, a gente dilui essa gordura da nata. Então, qual que é a proporção que poderia estar utilizando? Seria 400 gramas de nata para 150 de leite. Os dois têm que ser gelado. Então, é importante, para bater o nosso chantilly, obrigatoriamente precisa ser creme de leite ou nata, não pode ser caixinha nem latinha, e precisa estar gelado, porque se não tiver gelado, não vai dar o ponto, tá? Então, para ser um chantilly, o que a gente precisa? De açúcar. Quando a gente bate o creme de leite sozinho, a gente chama de creme fouetté. Mas a gente quer bater com um pouquinho de açúcar, até para dar um tom e uma cor mais bonita para a nossa preparação. Eu vou bater uma quantidade reduzida, porque a nossa pavilova também está um pouco menor. Deixa eu achar um pano aqui. Então, para essa quantidade, que é mais ou menos 250 gramas, eu vou estar utilizando 1 colher de sopa de açúcar. Se você quiser fazer menos doce, você pode estar tirando o açúcar e não vai interferir em nada no ponto do seu creme. Só não vai ser chamado de chantilly e sim de fouetté. Também vou estar adicionando um pouquinho de extrato de baunilha. O extrato ele é diferente da essência. O extrato é feito a partir das favas mesmo. E a essência é artificial. Então, caso você tenha acesso, consiga comprar, pode estar utilizando o extrato ou a fava. E por último, eu recomendaria daí, caso não ache em lugar nenhum, a essência, porque o sabor muda bastante.
Então, aqui o nosso colhi já está levantando fervor, daqui a pouco já dá para tirar, Eu vou bater, então, aqui. Você pode bater com a batedeira, eu vou estar batendo com o fouet do mixer, porque é pouca quantidade. O importante é a gente ficar bem ligado, porque se a gente passar o tempo de bater o nosso creme, vai virar manteiga. O que isso quer dizer? Vai separar a gordura do líquido. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Deixa eu só reduzir um pouco aqui. Então, vamos começar. Acho que tinha que ser um bom... ou mais alto, assim. Senão eu vou sujar a loja inteira se eu bater nesse. Vai respingar por tudo. Vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui o colhi. Olha, não sei se vocês viram quando a gente colocou, mas olha a cor bonita que já tá. Então, ele tá... A amora e o mirtilo, soltam essa cor mais arroxeada. Então, fica bem bonito. Pode ser. Vamos ver. E tem um paninho, às vezes, pra gente colocar em cima. Daí... Então, vamos transferir aqui. Então, se bater na batedeira, a probabilidade de fazer bagunça é menor. Mas aqui, como a gente já utilizou para o nosso merengue, vamos utilizar um mixer. Então, aqui já melhorou. Então, se forem bater com o mixer, utilizem um bowl mais alto, ou então o próprio copo do mixer, que já ajuda. Então, vocês vão ver que o creme de leite fresco ele é bem líquido, mas a gente bate um pouquinho e ele já dá o ponto. E a nata ela vai ser mais cremosa. Então, aqui a gente está chegando no ponto, ó. Vou mostrar para vocês. Ele era bem líquido. Agora está começando a chegar no ponto. Bater só mais um pouquinho. Cuidado se vocês estiverem com batedeira, porque ele chega no ponto muito rápido. Então, capaz de vocês perderem o ponto. Então, com o mixer, como ele é um pouco mais devagar, a velocidade não é tão alta, a gente consegue controlar um pouquinho melhor. Então, aqui a gente já chegou no ponto que a gente queria. Então, ele não fica 100%, fica um pouquinho mais cremosinho. Aqui atrás. Aqui veio uma pergunta, se não tiver mixer, como é que pode bater? Como eu falei, pode bater, melhor ainda bater na batedeira, ou então no próprio fouet. Você pode bater na mão com o fouet, que é essa parte do mixer que a gente tem separado, o fouet manual.
tá? Então, é bem tranquilo, você vai conseguir dar o ponto igual. Então, aqui, ó, o nosso colhi, a gente já pode colocar no liquidificador. Então, ele ficou com uma cor bem intensa. Agora, a gente vai passar ele para o liquidificador e depois nós vamos coar ele na peneira. Aqui você poderia estar utilizando o mixer também, mas não com a função do fouet, o mixer tradicional. E caso você não tenha nenhum deles, né, você pode estar esperando ele reduzir um pouquinho mais, e aí só passar pela peneira mesmo. Só vai perder um pouquinho das frutas. Então, bate bem rapidamente, só para a gente desfazer os pedacinhos de fruta. E aí a gente já coa. Caso você não queira coar e não queira passar pela peneira, queira deixar os pedacinhos, não tem problema, vai ficar uma calda de frutas, fica bom igual, tá? Assim só a gente tira, tem muita sementinha nas frutas vermelhas, então quando a gente faz esse processo, acaba melhorando para quem vai comer, né? Essa questão. Mas essa polpa depois você pode estar também utilizando, comendo, fazendo geleia. Então aqui, passar pela peneira. E agora a gente vai acrescentar umas gotinhas de limão. Porque quando a gente aquece a fruta, ela perde um pouquinho da acidez natural, né? É comum ficar um pouco mais doce. Então, tanto para a textura quanto para o sabor, é bem importante ser adicionado o limão. Então, é só espremer um pouquinho. Mistura. E aí a gente vai levar para gelar um pouco. Eu vou colocar para gelar dentro de um saco de confeitar, porque eu quero que fique mais bonito na hora de decorar. Mas tudo que a gente está fazendo aqui com saco de confeitar, você pode estar fazendo em casa com colher mesmo, bem tranquilo, dá para fazer. Não é nada que não seja possível. Nesse caso, eu não estou colocando nenhum tipo de bico, só vou estar utilizando a manga mesmo de confeitar. E eu preciso que gele, porque se eu colocar esse coulis quente em cima do meu chantilly gelado, ele vai derreter e vai virar de novo aquele creme líquido que a gente viu no início. Então, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, eu vou fazer um nozinho aqui e levar rapidamente para gelar para ver se dá tempo. Colocar no freezer para ser mais rapidinho. Então, agora a gente vai pegar o nosso chantilly e vai colocar em outro saquinho de confeitar. Eu sou a louca do saco de confeitar. Eu gosto de colocar tudo, eu organizo tudo sempre já no saquinho, porque eu gosto bastante da parte de decoração de pratos, então ajuda a gente a trazer uma sobremesa mais bonita. Mas vocês podem estar fazendo tranquilo em casa. É um pão duro aqui. Então, aqui. Opa! Desmontando aqui o pão duro. Então, peguei o meu chantilly. Colocar ele dentro do saco. Vou mostrar para vocês também que eu trouxe aqui para decorar. Então, para remeter uma guirlanda, né, mesmo, eu quis trazer bastante verdinhos. Então, eu trouxe aqui a erva doce, o alecrim. Além disso, eu trouxe as mesmas frutas do colhi aqui para a gente estar utilizando em cima, porque essa é a característica da pavlova, ter bastante frutinhas em cima e trazer essa acidez para quebrar o doce do nosso merengue. Então, vou pegar aqui
começar a colocar o nosso chantilly. Então, é importante sempre cuidar, porque como ele está um pouco mais líquido, ele pode escapar. Então, uma coisa importante também que eu estava já esquecendo de falar é que vocês podem montar, já fazer o seu merengue, né? Deixar pronto de um dia para o outro, porque é a parte que mais demora. Mas essa parte de rechear ela, vocês têm que fazer na hora mesmo. Por quê? Porque o merengue, ele possui muito açúcar e a gente secou ele. Se a gente colocar o nosso chantilly em cima e colocar ele na geladeira, ele vai reabsorver esse açúcar e vai ficar uma pavlova mole, vai perder toda essa crocância. Então, a gente precisa obrigatoriamente empratar na hora e não pode ser servido, não pode ser deixado muito tempo na geladeira. De um dia para o outro, vocês vão ver que já vai perder muito a qualidade da nossa sobremesa, tá? Aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, as frutinhas. Então, como é que a gente pode fazer para fazer um empratamento bonito, né? Então, você já vai comprar para fazer o coulis. Caso queira fazer com as frutas amarelas também, a mesma coisa. As mesmas frutas que você utilizar para fazer o coulis, você pode estar utilizando para empratar. Então, o morango, ele está muito grande. Se eu colocar ele inteiro, vai ficar muito esquisito em cima da nossa sobremesa. Então, pode cortar ele, ou na metade, ou então em 4 partes. A gente também não quer que a fruta suma, né? Mas ela precisa ficar proporcional com a nossa sobremesa. Se vocês forem fazer o tamanho bem pequenininho, que eu mostrei aqui para vocês, ó, que seria uma sobremesa individual, que é uma boa opção para essa época de Covid, né? Então, cada um ganha a sua sobremesa, ninguém se mistura com o do outro. Então, é uma opção legal também. E dá para fazer, e fica bem bonito, né? Cada um receber, fica uma sobremesa empratada, né? Então, aqui, cortar uns moranguinhos. Aqui eu trouxe o mirtilo, a amora framboesa e trouxe também uns brilhinhos. Porque é Natal, né? E a gente precisa ter brilho. Então, a gente vai colocar, primeiro aqui no mirtilo, fazer como se fossem as bolinhas da árvore de Natal. Então, a gente vai passar o pozinho dourado. Tudo isso vocês encontram em lojas de confeitaria, de artigos de festa. Mas, caso vocês não queiram estar fazendo toda essa parte de decoração, é só vocês colocarem realmente as frutinhas em cima, bem tranquilo. Então, aqui a gente vai pintar bem bonitinho de dourado. Todas as bolinhas. Enquanto o nosso coulis dá uma geladinha para a gente poder finalizar. Aí você pode colocar dentro das framboesas, que elas têm um espaçozinho, vou mostrar para vocês. Elas têm um buraquinho, né? Então, dentro desse buraquinho, a gente também pode rechear ela com coulis. Então, fica bem legal, fica bem bonito e acaba preenchendo um pouco mais o prato, né? Aí, na nossa amora, vou colocar um pouquinho de brilho. Fruta cor. Então, esses pincéisinhos são pincéis de pintura mesmo. Claro que nunca foi utilizado para pintar, né? Mas vocês encontram nesses tipos de casa de arte, né? Então, é bem tranquilo de achar também. Então, aqui. Já ajeitei a minha decoração e agora é só finalizar com o coulis. Vamos ver se já dá para estar utilizando. Ele está um pouquinho menos quente, mas ainda está quente. Vou cortar um pedacinho bem pequeno. Pontinha bem fininha, só para a gente estar pingando um pouquinho. Vou colocar um pouquinho maior. Então, aqui, ele está um pouquinho quente ainda, tá, pessoal? Mas eu vou finalizar com ele quente. Então, em casa, vocês podem estar fazendo
e deixando ele já para gelar também antes, né? Então, ó, é bonito também deixar escorrendo um pouquinho. Então, deixa escorrer nas laterais. Aí agora a gente vai pegar os verdinhos e a gente vai fazer como se fosse a guirlanda. Então vai fazer aqui. Cuidado para não pegar muita parte durinha, né? Então, como a gente vai estar utilizando a erva doce, né? É comestível, a pessoa pode estar comendo junto ou tirando, mas é algo que dá para aproveitar, né? Deixa eu pegar um galinho aqui. Então, se tiverem mais alguma dúvida de proporção da receita, viram como é super fácil, não deu nem 30 minutos, né? A questão de montagem, né? Tudo. Claro que vai ter que deixar assar ali o merengue, mas se você fizer no dia anterior, é algo que super é rapidinho para fazer numa sobremesa festiva, né? Então agora a gente vai começar com os morangos. Nunca coloque os verdinhos junto, porque a pessoa vai ter que tirar para comer. Então, já facilita a vida, fica mais bonito assim também. E fica tudo comestível. Está muito grande. Então, sempre vou distribuindo mais ou menos da mesma forma de um lado para o outro, para a gente ficar com ele simétrico, né? Como eu falei aqui, ó, a gente pode repegar o nosso coulis e rechear a nossa framboesa. Então, dá um toque bonito e dá mais sabor também para a fruta. Colocamos uma. Então, colocar bastante frutinha. Deixa eu lavar a mão aqui. E vocês podem fazer também um enfeite no prato, né? Então, colocar um pouquinho mais aqui. Por baixo da pavlova. E é isso. Nossa pavlova está pronta. Bem natalina, bem brilhosa, como o Natal tem que ser. Então, ela fica no formato de uma guirlanda. Os verdinhos para representar. Então, aqui a gente teve, relembrando, o nosso merengue francês, que é o tradicional. Depois a gente fez um creme de chantilly, um coulis de frutas vermelhas e as frutinhas vermelhas em cima, para decorar e também para trazer mais sabor e textura. Então,
Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que vocês façam essa receita na noite de Natal de vocês, que vocês aproveitem muito e que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo convite, Balneário Saboroso, toda a organização. Obrigada, Loja Kamikado, né, por ceder o espaço para gente. E boa noite para vocês.